Fala galera, soldados de primeira classe, aqui é o Orion Soldier e esse é mais um episódio de Comer, Dormir, Jogar, o podcast de gamer pra gamer. E nesse episódio eu quero declarar o meu amor, falar sobre por que consoles portáteis, aqueles consoles que a gente leva pra qualquer lugar, seja no bolso, na mochila, na bolsa, tudo isso aí. A gente pode se divertir em qualquer lugar, jogar qualquer jogo, e porque eles são muito bons, porque eles são práticos. Então, vem comigo nesse episódio, vamos nessa, e liguem aí os seus Nintendo Switch, 3DS e PS Vitas no sistema. Bora lá, vamos lá! Pra você que não sabe, eu também faço parte do Cast Nintendista, o podcast do canal Nerd Nintendista. Você pode encontrar no YouTube, no Spotify, no Google Podcast, até no Anchor FM. Esse canal, ele é liderado pelo meu amigo Leonardo Gadioli, a esposa dele, a Natasha Andrade, e no Cast Nintendista nós temos também mais nossos amigos Alexandre Alves, Tauan Santos e o Thiago Arruaceiro. É isso aí, a gente lá bate papo mais sobre o que a Nintendo tem para oferecer atualmente, o que a gente já teve de experiência com o console Nintendo. Eu deixo a recomendação não apenas por ser um projeto que eu participo e por ser um projeto que eu acredito muito, mas também porque é um conteúdo excelente e eu acho que vale para todo mundo. Fora também que o Alexandre Alves, do Cast Nintendista, também tá na Twitch, fazendo stream de Apex Legends. Alexandre, que também joga PlayStation 4 que nem eu, tá fazendo stream de jogar aí o Apex Legends, o vício dele atual. Então, vou deixar aqui o link para que vocês possam conhecer tanto o canal Nerd Nintendista como o canal do Twitch do Alexandre Alves. Bora lá, vamos nessa! Hoje em dia a gente vive na geração dos mobiles, tanto Android, iOS, estão cada vez melhores e essa tecnologia realmente fica cada vez maravilhosa. Jogos com realidades aumentada, que facilitam para quem nunca jogou na vida poder também se divertir. Eu digo até por aqui em casa mesmo, a minha mãe sempre gostou de Mahjong, Candy Crush, até paciência no smartphone dela. Porém, se tem uma coisa que eu não dispenso são consoles portáteis. Mas mesmo com a tecnologia de hoje, eu ainda sinto falta daquela coisa de botões, botão direcional, analógico. Mesmo sabendo que hoje em dia a gente tem tecnologia de controles, o Bluetooth, que são excelentes no celular. Se você investir direitinho, você tem controles Bluetooth que funcionam maravilhosamente bem e não apenas o touchscreen como única opção. Também tem um fato aqui interessante: há jogos que não existem no celular. Por exemplo, o Final Fantasy Explorers, que eu sou bastante fã. Até gosto desse jogo, jogar esse jogo com o Léo Gadioli. Esse jogo é um exclusivo para o 3DS, maravilhoso, ele se assemelha a Monster Hunter na dinâmica de gameplay. Fora também que, apesar de ter o Pokémon GO no celular, Pokémon foi um jogo que nasceu no Game Boy e a franquia principal sempre foi para os consoles portáteis, sendo Sword Shield a única exceção, entre aspas, porque o Switch ele é um console tanto de mesa como portátil. Porém, a ideia é, tem muita coisa que em videogame portátil você não tem para mobile, e é isso que eu quero falar hoje em dia. Porque ter um console portátil é excelente. A princípio, como eu conheci console portátil? Eu lembro de uma festa de família quando eu era bem criança,
que uma prima minha chamada Fernanda, ela apareceu com um Game Boy classicão. E aí aquele Game Boy com Tetris, todo mundo se reunia ao redor dela e cada um tentava jogar até ver aonde chegava na partida do Tetris. Eu fui um dos que se reuniram ao redor e foram jogar e tal. Aí uma tia minha, chamada Valdete, já até mencionei ela antes, ela viu o quanto eu me interessei por aquele console que a minha prima Fernanda tinha. E aí a minha tia Valdete me surpreendeu no Natal daquele ano, me presenteando com um Game Boy clássico da mesma forma. E além do Tetris, alguns jogos como Legend of Zelda, Link's Awakening. Também eu tinha o Donkey Kong Land 2, James Bond 007. Ela me deu não só o console, mas até algumas fitas. E eu fiquei surpreso porque eu pensei assim, na princípio, o que eu tinha de contato sobre console portátil era o que a Tectoy lançou aqui no Brasil, aqueles Tiger Electronics, que tinham Double Dragon, Castlevania, Mortal Kombat, Street Fighter. E aí eu parei e pensei, cara, aqueles eram jogos únicos que você não podia trocar o console, não podia trocar o cartucho. Porém, você tem um console, um sistema de videogame com tela, botões e que você pode trocar de jogo se quiser. Cansei de jogar Tetris, agora eu quero jogar James Bond 007. Cansei de James Bond, vou pro Legend of Zelda, e assim vai. Tipo, isso mudou totalmente a minha perspectiva, me fez me interessar porque eu gostei muito da ideia de que aonde eu pudesse ir, se eu estivesse viajando, se eu tivesse, sei lá, na fila de espera em algum lugar, eu podia estar jogando algum jogo meu favorito. E foi no Game Boy classicão que eu lembro que meu pai me deu de aniversário o Pokémon Blue, que eu joguei muito na minha infância. Logo em seguida, teve um Natal que meu pai também me presenteou com o Game Boy Color, e um dos jogos que vieram foi o Pokémon Gold, que aí também joguei, vivi essa geração. Na época, o Game Gear era meio que artigo de luxo. Eu conhecia gente com Game Gear, mas era muito caro. Era um console que, por ele ser o colorido e tal, apesar de a Sega trazer ele aqui pro Brasil, ele era muito caro. O Game Boy estava mais em conta e era muito mais divertido na época. Foi assim que eu conheci a ideia de consoles portáteis e é assim que eu desenvolvi a ideia de diversão em qualquer lugar, em qualquer hora. Até hoje me atrai, até hoje me deixa cativado e feliz. Então, o primeiro argumento que eu vou dizer aqui é poder se divertir em qualquer lugar. Obviamente, quem tem um jogo de mobile, quem tem um jogo de celular, tanto para Android como para iOS, também desfruta da mesma vantagem. Porém, alguns títulos, quando você tem um sistema Android, iOS, que apesar da tecnologia ser excelente, eu não estou dizendo que tem alguma falha, porque na minha opinião, falha não tem. Mas Android e iOS, eles foram feitos para terem performance, não apenas exclusivos para jogos. Hoje em dia nós temos essa ideia de que agora temos smartphone gamer, que são smartphones desenvolvidos para quem quer jogar no celular. Porém, um console portátil, seja da Nintendo, seja da Sony, enfim, ele é feito para ser console, ele é feito para você jogar jogos eletrônicos nele. Já me diverti bastante jogando o Dissidia e o Dissidia Duodecim no PSP. Também me diverti bastante no PS Vita jogando o Killzone Mercenaries
Esse foi o jogo que eu mais joguei no PS Vita. Fora também o Need for Speed Most Wanted e os outros ports que tinham de jogos que eram lançados na época. Um em particular, que eu cheguei a jogar com um rapaz que trabalhou comigo, chamado Guilherme, foi o Sonic and All-Stars Racing Transformed. Ele tinha o PS Vita dele, eu também tinha o meu, e ambos tínhamos o jogo Sonic All-Stars Racing Transformed. A gente jogava, disputava várias corridas no intervalo. Fora também, outro jogo que eu gostei pra caramba era o Dungeon Hunter Alliance 3, que era um clone do Diablo, mas era exclusivo pro PS Vita. Esse Dungeon Hunter Alliance, ele era sensacional. Tinha a questão do multiplayer local e multiplayer online. Você podia jogar, fazer raids e loots. E para quem tava na febre de jogar Diablo no PS4, ainda não tinha o Nintendo Switch, ele me rendeu horas e horas de diversão, sendo um dungeon crawler bem divertido. Fora aqui também, relembrando uma experiência recente de viagem, teve uma vez que eu peguei um ônibus para São Paulo, e uma viagem do Rio de Janeiro para São Paulo de ônibus leva em média 6 horas. Essa é a média. Então, eu peguei o meu 3DS e o meu Nintendo Switch 3DS, mas jogando Fire Emblem Awakening, que é o jogo que eu tô jogando recentemente para zerar. E no Switch, na época, eu tava jogando Marvel Ultimate Alliance, mais afinco, ainda jogo, só que era a época da febre. Fora também o Mortal Kombat 11, que eu tava só praticando para permanecer afiado, já que eu tava levando o dock do sistema para jogar na casa do meu irmão, que assim que eu chegasse ele também jogaria Mortal Kombat 11. Meu irmão, como vocês lembram, ele quem me apresentou a essa franquia de jogos, e ele tava doido para jogar essa nova edição, especialmente com o personagem dele favorito retornando, Noob Saibot. Ou seja, diversão em qualquer lugar. Tanto que eu participo do grupo de Street Pass do Nova América, que vira e mexe, a cada 2 sábados a gente se reúne no Shopping Nova América, aqui em Del Castillo, no Rio de Janeiro, para jogar Nintendo Switch juntos. Tem pessoal que joga Pokémon, pessoal que joga Super Smash Bros, pessoal que joga Mario Kart, etc, etc. A gente se junta, uma galera, cada um com o próprio Switch, cada um com o próprio sistema. Na época do 3DS era cada um com o próprio 3DS, cada um com os próprios jogos, às vezes fazendo download play. E assim o pessoal jogava em coletivo ali na Praça de Alimentação. Jogava e ainda joga, porque esse encontro ainda rola, pessoal. Fiquem atentos aí que rola o Street Pass Nova América. Vamos lá participar, quem sabe a gente não se encontra e você apanhe de mim no Super Smash Bros. Outra razão para também se levar em conta um console portátil foi o quanto os consoles portáteis serviram de casa, na verdade, para a transição para os consoles domésticos de uso de jogos independentes, jogos indies, que na verdade foram o campo de teste, que aí depois eles foram migrando para os consoles domésticos. Tivemos aí, por exemplo, no Nintendo 3DS, uma eShop com uma biblioteca de jogos que oferecia indies de todos os tipos. Um em particular que eu me recordo com carinho por ter jogado bastante e me divertido bastante é o Angry Video Game Nerd Adventures, que eu, como fã do Angry Video Game Nerd, vi um episódio no qual ele falava sobre os jogos que eram inspirados nele. Tinham jogos de fã, tinha um mod do Mega Man 2 no qual ele estava no lugar do Mega Man. Enfim,
depois desse episódio eu fiquei curioso porque eu vi que tinha um jogo oficial pela Screw Attack. E eu vi esse jogo à venda na eShop do 3DS. Não hesitei, comprei e me diverti bastante. Também, citando aqui, a eShop da PlayStation no PS Vita também está recheado de jogos independentes muito bons e que valem a pena serem vistos. Porém, é claro, eu não vou deixar aqui de citar a eShop do Switch. A Nintendo eShop do Switch tem bastante jogos indies. Eu vou dizer aqui só dois, além do Horizon Chase, o Super Hot e o Road Redemption. Road Redemption também é um jogo que eu gosto pra caramba, independente, que é o sucessor espiritual do Road Rash, que veio pro Mega Drive, PlayStation, Nintendo 64. Jogo de corrida de moto com briga. Então, se você quer ter o privilégio de jogar um jogo indie que você possa se divertir em qualquer lugar, não se esqueça, os consoles portáteis acolhem e ainda são a casa dos jogos independentes. Outro gênero que foi abraçado e acolhido pelos consoles portáteis são os jogos retrô, os jogos antigos. Eu digo isso porque toda shop de jogo portátil atualmente temos aí o espaço especial para coletânea de jogos antigos. Por exemplo, tem um jogo que eu sou mega apaixonado, eu digo para todo mundo, é o meu jogo favorito de todos os tempos, que é o Chrono Trigger. E o Final Fantasy VII, que também tá lá junto, mas mais em especial o Chrono Trigger. Eu não sei dizer quantas vezes eu zerei, já vi todos os finais, já fiz todos os finais, na verdade, etc, etc. Porém, eu devo dizer que eu tenho esse jogo tanto no PlayStation Vita, a versão do DS e a versão de Android no meu celular atualmente. Fora também que no PS Vita tinha outros clássicos do PlayStation 1, como Harvest Moon, Back to Nature, clássicos do próprio PSP, enfim. Aqui no 3DS também temos a eShop, que no modelo New 3DS começou a vender alguns títulos de Super Nintendo, como Earthbound, os 3 Final Fights, Super Castlevania 4, etc, etc. Alguns jogos também de Nintendinho clássico, eu tenho aqui Super Contra, fora também Ninja Gaiden, a trilogia Ninja Gaiden, e alguns jogos de Game Boy Color, como Pokémon TCG, Pokémon Gold, Silver, Crystal, Pokémon Red, Blue, Yellow, Donkey Kong Land, Diddy Kong's Quest. Outro console também retrô que foi favorecido na eShop do 3DS foi o Game Gear, que eu mencionei anteriormente. Alguns títulos clássicos de Game Gear, como o Sonic do Game Gear, que foi portado para o Master System. Na verdade, os 3 Sonics, Sonic 1, Sonic 2 e o Sonic Triple Trouble, Tails Adventure, Shinobi, até mesmo o Shining Force, RPG tático da Sega, que... Desculpa Final Fantasy Tactics, e desculpa Fire Emblem, meu coração é do Shining Force. Até hoje é o meu RPG tático favorito. Fora que a Sega e a Nintendo resolveram lançar os clássicos antigos dela no próprio Switch. Temos aí coletânea Sega Ages com Wonder Boy, OutRun, Phantasy Star. Tivemos aí o Switch lançando a Nintendo Entertainment System Online, a Super Nintendo Entertainment System Online, Final Fantasies de PlayStation, o 7, o 8, o 9, até mesmo o 12, que é do PlayStation 2,
lançados aí para o Switch. E atualmente alguns jogos de Nintendo 64, como Turok 2, Seeds of Evil, o Doom 64, a trilogia clássica do Doom 2, Hell on Earth e o Doom 3 também estão presentes aí na eShop do Switch. Ou seja, você que é retrô, gosta de pegar coletâneas, ver jogos antigos assim, a preços baratos, até mesmo preço só da assinatura online, como no caso do Super Nintendo e o Nintendo Online. Temos aí no Switch essa nova geração aí de consoles portáteis, suporta muito bem. Também não posso deixar de mencionar aqui que no Switch tivemos também, assim como para os consoles de mesa, o Capcom Beat'em Up Bundle, Mega Man Legacy Collection, parte 1, parte 2, que é a coletânea da saga clássica do Mega Man, Mega Man X Legacy Collection, parte 1, parte 2, que é a coletânea da saga Mega Man X. E ano que vem, 2020, teremos Mega Man ZX Collection, que é a coletânea da Mega Man Zero e Mega Man ZX. Então, você que é retrô, você que gosta de jogos clássicos e antigos, ou você que nunca viu e quer experimentar o começo de cada saga, ou às vezes conhecer um jogo que nunca teve contato, vale a pena você ter no portátil esses jogos retrô. Agora, por último, mas também não menos importante, uma razão que eu acho essencial de jogos portáteis, de consoles portáteis, é a questão do que a tecnologia de um console portátil pode fazer. Eu vou puxar a sardinha para a própria Nintendo, porque, na minha opinião, ela foi a que soube fazer isso melhor. Quando você joga Pokémon, alguns Pokémons eles só existem dependendo de qual jogo você pegou da geração. Por exemplo, na primeira geração, Red, Blue, você tinha Pokémons que só tinham no Pokémon Red e outros que só existiam no Blue. Além disso, haviam Pokémons que só evoluíam a partir da troca. Até hoje isso permanece, Pokémons que só evoluem a partir da troca, Pokémons que são exclusivos de um jogo de cada geração. Especialmente hoje no Pokémon Sword Shield, você tem o lendário de cada geração e líderes de ginásio para cada geração. Que você tem no Sword um determinado líder de ginásio, ele é especialista em um tipo de Pokémon. No outro ginásio, na outra geração, o ginásio ele é um líder diferente que é especializado num tipo diferente de Pokémon também. Outra dinâmica dessa tecnologia portátil que eu vi sendo muito bem utilizada é a questão do Street Pass da linha 3DS da Nintendo. A grande maioria dos jogos se aproveitou disso, porque vou dar, por exemplo, o Super Street Fighter 4, que você tinha a questão dos Bottle Caps, que você destravava os Bottle Caps, fazia a sua equipe de Bottle Caps, e aí você, passando por alguém na rua que também tinha o 3DS e já jogava o Super Street Fighter 4, os dois consoles mandavam um sinal um pro outro, e aí você pegava a equipe de Bottle Caps inimiga, lutava para ganhar alguns pontos, e ao ganhar esses pontos você recebia vantagem. A ideia era sempre fortalecer e treinar a sua equipe, porque você, ao andar na rua com o console, mesmo que você esteja com ele em modo sleep, no bolso, sem jogar ativamente, o console mandava mensagem para outro e aí rolava o duelo. Essa era uma das maravilhas do 3DS no Street Pass. Fora também os mini-jogos da Praça Mi, você coletava Mis de outros sistemas que fortaleciam, Ghosts de outros jogos, como por exemplo
fazer Street Pass com alguém que jogava Mario Kart, você recebia o Ghost dessa pessoa para alguma determinada corrida, e aí você desafiava o Ghost dessa pessoa, seja controlando qualquer personagem ou controlando o próprio Mii. Essa tecnologia em portátil é uma coisa que eu nunca tinha visto antes, e eu creio que não pode ser replicada, só pode ser melhorada. Ou seja, isso é bem único, isso torna a experiência com o console portátil bem divertida, bem maravilhosa, e mais uma razão para você ter um consolezinho que você possa levar dentro da sua mochila, dentro da sua bolsa. É isso aí, pessoal. Esse foi o episódio 18 de Comer, Dormir e Jogar. Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado por me ouvir até esse ponto. Você pode me encontrar tanto no Twitter como no Instagram, como @OrionSoldierGOS. Se você está ouvindo isso pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para notificação, dar like, compartilhar esse vídeo. Se você está ouvindo pelo Spotify, Google Podcast ou Anchor FM, não se esqueça também de seguir esse podcast, ouvir os episódios anteriores, maratona. E tamo junto, pessoal. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo prestígio e valeu! Fui!